Olá, boa tarde a todos. Vamos aguardar enquanto vocês vão ingressando para que a gente possa dar início ao webinar de hoje. Olá, para quem está entrando agora, a gente só vai dar mais uns minutinhos para que todos possam ingressar e a gente possa iniciar o nosso evento. Olá, boa tarde. Eu sou Camila Regis, consultora de marketing da Tanirim. Quero agradecer a presença de todos vocês no nosso webinar hoje, Melhores Práticas para a Avaliação Remota. Antes de começar, eu quero passar alguns recados. Quero avisá-los que vocês podem enviar suas perguntas a qualquer momento na seção Q&A, que fica logo aqui embaixo na barra do Zoom. Peço que vocês concentrem as perguntas ali, mas que interajam com a gente no chat, lembrando sempre de selecionar toda a audiência, né? Porque você pode selecionar ou palestrantes ou toda a audiência, e se apresentem. Gostaríamos de saber quem está aqui conosco hoje, deem um olá, digam de onde vocês são, para que a gente possa ir conversar e se conhecer. Além disso, quero lembrar vocês que, em continuidade a esse evento, dentro de 24 a 48 horas, vocês vão receber no e-mail cadastrado um link para a gravação desse webinar e um link para que vocês possam gerar o comprovante de participação. Quero compartilhar também as nossas redes sociais Tanirim do Brasil e convidá-los para nos seguirem no Facebook Tanirim do Brasil e no LinkedIn Tanirim Brasil. Antes de apresentar os nossos palestrantes de hoje, eu vou rodar uma rápida enquete para que a gente possa saber quem está conosco aqui hoje. Vai aparecer aí na tela com vocês. São 3 perguntinhas. Peço, por favor, que vocês cliquem. A gente quer saber qual é a sua área de atuação, qual é o seu cargo que você está desempenhando atualmente, e gostaria de entender se a instituição em que você atua conta hoje com diretrizes de integridade acadêmica bem definidas. Então, peço, por favor, para que vocês cliquem, vou dar uns minutinhos para que vocês possam participar. Mais um minutinho. O pessoal está participando. Obrigada para todo mundo que está respondendo. Vou encerrar aqui a nossa enquete e compartilhar os resultados com vocês, para que a gente possa saber um pouquinho mais de quem está conosco hoje. Bom, quero apresentar para vocês hoje os nossos palestrantes que compõem a equipe Tanirim, que são o Bruno Lancelotti, que é o consultor de serviços profissionais e educacionais da Tanirim na América Latina, e o César Barreto, que é nosso executivo de contas também na América Latina. Quero também apresentar para vocês a parte da nossa equipe Tanirim aqui no Brasil, que é o Leonardo Ferreira, gerente regional de marketing, o Guilherme Vasconcelos, que é nosso gerente de contas da Tanirim Brasil, o André Desotti, que é do desenvolvimento de contas na América Latina, eu, Camila Regis, consultora de marketing, e também aqui nos bastidores com a gente, nós temos hoje a Catarina Londonho, que é nossa gerente de serviços profissionais e educacionais da América Latina, e a Stephanie Goldberg, que é nossa gerente de marketing, que fica no México.
Bom, vou passar agora a palavra para os nossos palestrantes e quero lembrar vocês que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, que no final a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas. Obrigado, Camila. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiramente, vou fazer minha apresentação, dando também a oportunidade aí do César dar boa tarde a todos e a todas. César. Olá, Bruno, obrigado pela breve introdução. Boa tarde a todos, eu sou o César, sou executivo de contas aqui no Brasil e é um prazer tê-los aqui, tá bom? Muito obrigado por terem vindo. E começamos. Começamos. Só confirmando, César, a tela está chegando para todos aí? Assim, Bruno. Legal, obrigado. Então, hoje, como a Camila já adiantou para vocês, nosso tema é melhores práticas na avaliação remota. É um tema que eu já vi algumas pessoas comentando aí, nossa, esse tema é muito interessante. Eu acho que está sendo gostemos ou não, está sendo um assunto muito falado, né? Como a gente pode melhorar esse processo, o que acontece nesse processo, quem são os atores envolvidos nessas atividades. Então, hoje, a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso e, eventualmente, apresentar algumas ideias, né, algumas soluções aí, e ferramentas, talvez, que a gente possa incorporar no dia a dia, né, sempre de uma maneira bastante interativa. Então, ainda nesse espírito de interação, para a gente começar a esquentar os motores, aqui em São Paulo está um pouquinho frio hoje, eu não sei de onde vocês falam, eu vi que muitas pessoas aí estão em outros lugares, né? A gente está aqui em São Paulo. Então, para a gente esquentar um pouquinho aí, eu gostaria de convidar vocês a participar de uma enquete aí, de uma interação, né, no Mente. A Camila vai colocar para vocês agora no chat um link para vocês poderem acessar direto a nossa interação aí. E quem quiser, quem preferir, pode pegar o celular, apontar para o código de barras que está na tela e entrar direto, ou ainda ir no site mente.com e digitar esse código 2764-8356. Então, tem vários jeitos de vocês chegarem à enquete, eu quero ver todo mundo lá. Então, vou dar alguns minutinhos aí para vocês, vi que algumas pessoas já estão entrando aí, vou dar mais alguns 15 segundos aí para vocês. Então, novamente, vocês podem entrar através do link que a Camila passou, direto, só clicando vocês já vão entrar lá, ou se vocês preferirem tirar uma fotinho aí com o código de barras, tá? Então, à medida que eu avançar aqui, o código de barras vai sumir, vocês podem entrar pelo link que está no chat. Então, começando aí a nossa interação, nós queríamos saber de vocês, para você, a integridade acadêmica está mais fortemente relacionada a o que aí dessas afirmações? Então, de um lado vocês concordam, do outro lado vocês discordam. Então, vocês vão dando aí a nota conforme vocês estejam mais ou menos de acordo com esses elementos. É claro que tudo aí é pertinente, por isso que eu não falei assim, isso está certo, isso está errado, é mais para saber como vocês veem, né? Se está mais relacionado a uma postura ética dos atores envolvidos, e aí a gente já vai esclarecer quem são esses atores, se está mais correlacionado a uma lisura, né, uma transparência em todos os processos acadêmicos. Quando eu falo em processo, eu estou falando das atividades mais corriqueiras, das entregas, desde as mais banais ali, né, corriqueiras e cotidianas, até as entregas mais importantes, aí pensando no fluxo acadêmico de dissertação, de tese, etc. Ou se tem mais a ver com as políticas, né, com os regimentos internos sólidos. E aí eu estou apontando um pouquinho mais o meu holofote para as instituições, né? Então, onde talvez vocês estejam inseridos, né, provavelmente de alguma forma. Então, você pode estar inserido na instituição como gestor, você pode estar inserido como professor, docente, até mesmo como discente. E muitas vezes a gente sabe que os papéis aí são concomitantes. A gente está vendo um predomínio aí, né, das 23 pessoas que responderam a nossa enquete, da importância bem disputadinho ali da postura ética, né, dos atores envolvidos. Então, para vocês, para a grande maioria aí, isso tem uma relevância maior, a postura ética dos atores envolvidos, mas não muito atrás, é importante também, na opinião de vocês, a transparência nos processos acadêmicos para que você atinja um trabalho mais íntegro como um todo. E aí, por último, talvez menos importante dentre essas opções, a questão aí dos regimentos, né, aquela
aquela coisa mais top-down que a gente fala, né? De cima para baixo, uma coisa ali que está regendo, talvez um código de honra, uma coisa dessa natureza. Então, 29 pessoas responderam, eu vou considerar aí já respondida a pergunta. Vamos para a próxima. Obrigado para quem respondeu. Aqui é muito simples, é sim ou não, ou não estou certo de nenhuma nem outra. Então, na sua opinião, a avaliação remota favorece um feedback formativo? A gente está no momento que a gente vai explorar aqui ao longo da apresentação. Obviamente, eu não preciso usar termos aí pejorativos para descrever nossa realidade, mas é um momento, no mínimo, confuso, né? No mínimo de... assim, pessoas indo para a instituição, voltando para casa e ficando mais um tempo em casa, e as pessoas distantes umas das outras. Então, nessa realidade aí peculiar que a gente está vivendo, a maioria que está respondendo aí já foi no depende, né? Então, acho que a maioria está até refletindo um pouco essa confusão, né? Essa situação que a gente não sabe como fica, como ficará. A gente sabe o que a gente estava conversando lá atrás, em 2019, e aí aconteceu tudo isso que está acontecendo, né? Esse momento aí de pandemia, e a gente tem uma realidade diferente. No entanto, aí um percentual aí de 1/3, né? Exatamente das pessoas que responderam acham que sim, que a avaliação remota favorece, né? Então, estão certos de que com o uso aí de meios, né, tecnológicos, porque a gente está fazendo uma ponte aqui com tecnologia, a gente consegue atingir aí os objetivos de formação, os objetivos aí pedagógicos, né? Bem, e no não ali, algumas pessoas falaram taxativamente não. Eu presumo que essas pessoas estejam preterindo aí, né, o remoto ao presencial, né, e colocando, dando mais destaque a uma situação em que você consegue estar junto ali fisicamente no mesmo ambiente, né, por conta disso. Essa resposta aí, né? Então, é interessante ver a opinião de vocês. A gente pode dizer que a maioria quer analisar a situação e fala, está confuso, eu preciso ver. Então, vou parar nos 29 aí, mantendo a participação do slide anterior. Agradeço muito para quem participou. Então, deixa eu só concluir aqui. Obrigado. Então, vamos agora entender um pouquinho sobre a integridade que a gente perguntou lá, né, na enquete. O que é essa integridade? Bom, de acordo com a definição mais atual do Centro Internacional de Integridade Acadêmica, ou a sigla ICAI, os valores fundamentais da integridade acadêmica são esses aí que eu coloquei para vocês, né? Então, explicando aí um pouquinho de cada um, a honestidade é uma busca incessante pela verdade, aquela verdade mais profunda, né? A verdade que não é relativizada, e o conhecimento através da honestidade intelectual e também honestidade pessoal, de caráter. Confiança para fomentar, para dar respaldo ao livre intercâmbio de ideias. Dentro de uma instituição acadêmica, é muito importante a gente primar pelo livre intercâmbio de ideias, sempre pressupondo a contribuição para o avanço do conhecimento, né? Justiça, então, um senso de justiça, com as expectativas, com padrões e práticas muito claros e muito transparentes naqueles processos acadêmicos que a gente comentou na enquete. O respeito tem a ver com a honra. Então, a valorização de diversas opiniões, de diversos ideais, levar em conta de vozes dissidentes, né, dentro de um mesmo contexto. A gente não tem uma busca aí por unanimidade, mas a gente quer a discussão para a gente conseguir agregar, né? Então, é pressuposto esse respeito a vozes dissonantes. Responsabilidade é dar o exemplo, né? Então, de onde parte esse exemplo? A gente pode discutir um pouco, olhando para essas figurinhas aí que eu vou explicar para vocês, de quem que é essa responsabilidade de dar o exemplo, de manter padrões que são acordados mutuamente e de tomar medidas quando quando irregularidades são identificadas, né? E por fim, acho que o mais inspirador aí de todos esses valores elencados é a coragem. Uma coragem aí, sobretudo, de traduzir esses valores na prática. Exige uma postura muito clara né, de firmeza ali. E a defesa desses valores ante uma pressão, né, várias pressões aí por tempo, pressões por dinheiro, fatores que a gente, né, fatores concretos.
e adversidades. Então, essa coragem, ela requer uma determinação, um compromisso e uma bravura. E aí, olhando para essa figurinha, esse diagrama que eu coloquei para vocês, a gente tem no centro da figura aí, né, da imagem, o elo, né, um ator que conecta a instituição, que está do lado esquerdo, e os alunos, né, os discentes que estão do lado direito. No centro disso está o docente, né, que tem um papel preponderante porque ele é o elo e ele é o fio condutor desse fluxo. Então, sem a atuação aí do professor, né, para defender esses valores, a corrente não fecha, né? Você não tem o ciclo fechado ali. Então, é bem interessante analisar dessa forma de atores. A gente vai aprofundar aqui. Bem, então, eu coloquei algumas citações para vocês podem ler, eu não vou ler as citações, tá? Eu coloquei várias citações que corroboram aí o que a gente está discutindo. E aqui eu estou falando da importância da avaliação hoje para os alunos, né? Neste contexto atual. Qual que é o contexto atual? Como eu estava falando, é algo que a gente ainda está tentando definir, a gente está tentando entender e dar sentido, né? Eu detesto, desculpa, é opinião minha, mas eu não gosto de usar o termo novo normal, mas fica a critério de cada um usar o termo que quiser. Mas a gente está numa realidade muito díspara e confusa, muitas coisas acontecendo nível institucional, nível pessoal. Então, os analistas aí da contemporaneidade, eles ressaltam que aquele mundo VUCA, né, que a gente costumava considerar até antes da pandemia, né, se falava muito no mundo VUCA. O que é o VUCA? É um termo que veio ali do contexto de Guerra Fria para definir a realidade global. É um mundo volátil, é um mundo incerto, complexo e ambíguo. Isso fazia sentido até então. Com o advento, né, da pandemia, a gente entrou num contexto BANI, né, que BANI, um acrônimo do inglês, para denotar um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo que é não linear e é totalmente incompreensível e imprevisível. Então, o setor educacional, com toda certeza, teve suas atividades cotidianas seriamente impactadas, né? Porque antes disso, e eu me lembro bem, eu estava inserido, já estou na educação há 10 anos, a gente discutia muito aí sobre o uso da tecnologia como suporte. E aí falava, é legal, não é legal, né? Ah, e usar tecnologia por usar não precisa, né? A gente tinha aquelas discussões, e era uma discussão ainda, não era uma obrigação, né? A tecnologia. Quando a gente falava no EAD, a gente falava como uma opção, olhando lá para frente, e falava, mas o EAD, né? Algumas pessoas falavam, EAD é melhor que o presencial, porque o que é distante é a escola, o EAD é o que está perto, eu estou na minha casa fazendo, e essa discussão acontecia, né? As implicações, as necessidades, a aplicabilidade disso tudo. Num determinado momento, com o fechamento, né, de tudo que a gente viu, todo mundo se viu obrigado a se adaptar, né? E aí o que a gente presencia hoje é um mundo de diversas realidades e que aprendeu muito. A curva de aprendizagem foi muito rápida, né? Então, ao mesmo tempo que uma adaptação aí, um novo contexto de ensino remoto aconteceu numa escala e em tempos recordes aí sem precedentes, nós também vimos um aumento exponencial aí de desvios e más práticas associadas a esses progressos, né? Então a gente criou novos progressos e processos aí com a tecnologia, com o ensino à distância e também desvios. Então, vamos pegar a inteligência artificial. Ela pode ser muito útil, né, na correção de tarefas. Então, ela ajuda o professor, ela agrupa atividades. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos práticos disso, né? E ela agiliza, otimiza. Ao mesmo tempo, ela ajuda o aluno também numa escrita original, no sentido de corrigir o texto, né? Corretores automáticos. Se você pegar ali um Google Docs, por exemplo, eu já fiz o teste, vocês podem fazer a brincadeira também. Abram o Google Docs e comecem a digitar um texto num formato acadêmico. De acordo com o autor, pode-se, e ele vai completando para você, afirmar que houve um crescimento exponencial, ele vai ajudando, e aí você vai corrigindo, fala, não, pera, não é isso que eu quero dizer. Né? Então, a inteligência artificial ela está caminhando para ter esse papel positivo, né? Autocompletar, correção gramatical também, olha, ajusta esse verbo, isso já há muito tempo se vem fazendo, né? Com editores de texto e outros exemplos. Mas os exemplos que eu vou mostrar aqui, nós também vimos aí crescimento de robôs que manipulam texto, né? Para fazer paráfrase, robô de paráfrase, que a gente chama de spinbots, né? Então, isso cresceu muito mais. Nunca se plagiou tanto texto
como nos últimos anos, aí 2019, principalmente 2020 e 2021. Por quê? Justamente porque a gente está numa nova realidade, né? Então, a gente tem visto várias iniciativas individuais aí de docentes, muitas vezes super engenhosas para driblar isso tudo, né? Eu, ontem mesmo, conversei com um professor que ele desenvolveu uma matriz, né, uma planilha, para randomicamente gerar atividades totalmente diferentes. Então, você vai gerar modelos de provas e de atividades únicos, com base numa planilha. Então, nenhuma questão vai ser igual a outra. E ele está tentando evitar conluio, né, com isso. Mas isso deve ter dado um baita trabalho para esse professor. E é uma iniciativa individual, né? Então, a gente tem que pensar aí em explorar um pouquinho mais as ferramentas que estão disponíveis para a gente poder otimizar e usar isso no dia a dia também. Bom, feedback formativo. Então, uma definição mais genérica de feedback formativo que vocês estão vendo aí, basicamente é uma intervenção estratégica, que é impulsionada, sobretudo, aí pelo professor, mas que é catalisada pela instituição, ou seja, aquela ponta lá da esquerda, e reforçada pela ponta que recebe, que é o aluno. Feedback deve estar pautado na criação de um fluxo, né? Estou falando no sentido vygotskiano mesmo, né? De empatia, um rapport, como a gente fala, um canal aberto, no sentido aí de conexão. Então, a gente busca fomentar a meta-aprendizagem, metacognição, né? Que é um benefício adicional aí, mas muito bem-vindo. E o maior engajamento, compartilhamento de responsabilidade, professor-aluno, né? Então, comprovadamente, esse aumento de responsabilidade de desenvolvimento redunda num aumento de sucesso, né? Na taxa de sucesso na aquisição de algum conteúdo. Então, essa definição aí, ela perdura até hoje. Vocês estão vendo que ela é de 81, né? Mas ela está ainda contextualizada num contexto, ela está ainda presente num contexto remoto. Então, como deve ser o feedback? Multidimensional, isento, dar suporte, ser oportuno, específico, crível, infrequente e também genuíno, tá? Bem, avaliação formativa é um pouquinho diferente de feedback, né? Quando a gente fala de avaliação, a gente está falando daqueles momentos que a gente tem um contraponto de somativo, né, com o formativo, né? Então, pensando num formato um pouco mais tradicional, como que entra aí o processo de feedback, né, para corroborar a avaliação? Então, reforçando aquela definição anterior e ampliando aí o feedback como parte de um processo mais amplo de avaliação, o que valida e o que dá sentido às devolutivas aí dos educadores é justamente os impactos que essas ações, que essas intervenções têm nos resultados de aprendizagem, né? Ou mensuráveis aí que a gente está falando. Então, dentro de um processo de desenho instrucional, né, que é uma área que eu tento aí conhecer um pouco mais, a gente pressupõe um movimento de alinhamento de expectativas e de checagem paulatina da assimilação de conteúdo, né, de maneira sistemática e oportunamente garantir que as verificações não testem apenas aí conhecimento, né, aprove, reprovo, mas corroborem todo esse progresso, tá? E aí, não obstante, a grande maioria dos cursos desenvolvidos aí com desenho instrucional na modalidade remota pressupõe essa estrutura, né? A gente alinha as expectativas e a gente vai tendo avaliações paulatinas, né? Até mesmo como um contraponto aí ao formato mais tradicional de avaliação, né? Mais somativo. Então, a retenção desses conteúdos e o cumprimento desses objetivos é um processo muito mais dinâmico, de envolvimento, né, de devolução construtiva, de agregar, de somar, tá? Isso pode ser combinado ou associado com as práticas mais tradicionais, aí, como uma prova. Então, fazer isso com mais frequência, né? Então, explicando um pouco aquela definição, né, de muitas dimensões com mais frequência. Então, é um formato que funciona muito bem na modalidade remota. Bem, aí vocês estão vendo a citação, eu vou explicar aí. Davis e Carroll, né, enfatizaram que o feedback contribuiu para a redução no plágio em versões de ensaios. E aí é muito interessante destacar um dos aspectos identificados aí por Davis e Carroll, que é relativo às más práticas. É o plágio, né, que a gente fala, né, uma má prática, né, sobretudo porque ela sai ali da esfera da originalidade, né, e ela é uma apropriação de conteúdo. Então, e de acordo com um grande estudioso na área, aí, que é o Marcelo Crocox, né, que é um parceiro nosso, uma pessoa que participa bastante com a Turnitin, o plágio está presente
na humanidade, na história, desde os tempos mais antigos. Então, a gente pode falar de plágio de papiro no Egito Antigo, a gente pode falar de plágio de gravação em pedra em Roma, né? Mas um ponto curioso aqui é que justamente o advento das ferramentas de verificação associado a elementos de feedback contribuíram no sentido mais amplo para uma diminuição gradual na má prática ao longo desses anos. Então, claro que uma verificação aí de originalidade num contexto de avaliação faz parte, né, de um todo muito mais abrangente, que aí vai considerar outros aspectos, obviamente, não só a parte de originalidade, mas a parte de coesão, coerência, aspectos textuais, aspectos específicos da disciplina, e etc. Mas aqui o elemento da integridade nos leva àquele primeiro slide lá, destacando o elemento da confiança, né? Então, a instituição confia na eficácia daquele software e implementa. Vamos colocar, por exemplo, um verificador de plágio. Aí o docente faz uso maciço daquela ferramenta porque ele quer aprimorar o resultado dos alunos. Os alunos confiam naquelas sugestões e acatam e começam a utilizar a ferramenta. E por trás disso tudo, tem os aspectos éticos de reputação, de legado, de aprendizagem constante, né? Lifelong learning, a gente fala muito, né? Encarando como um processo aí, é um fluxo constante e de várias facetas. Tudo bem? Então, feedback formativo, como que ele acontece? Não é apenas uma intenção, mas são aspectos práticos, sobretudo, que vão determinar o impacto e a real eficácia desse processo de feedback formativo. Então, o desenho, né, como design, como a amigabilidade da plataforma, dessa ferramenta tecnológica que vai viabilizar esse feedback, é muito importante, é preponderante, né? Então, a mídia, o meio que isso acontece é muito importante. A plataforma, se for bem desenhada, pensada para fornecer soluções, para coibir essas más práticas, sanar dúvidas e diminuir dores aí dos atores envolvidos, é crucial. Logo, uma ferramenta vai ser mais ou menos abrangente. Ela tem que ser ideal, então ela pode ser adaptada, ela tem que ser uma ferramenta adaptada. É o conceito darwiniano ali de sobrevivência do mais adaptado. Então, uma ferramenta ela pode ser muito completa e eu não preciso de tudo isso. Eu só preciso de alguma coisa que verifique plágio, que verifique similaridade, né? Então, para que eu vou usar a tal da Ferrari o Fusquinha, né? A analogia. Para que eu vou querer uma Ferrari se eu preciso só um Fusquinha resolve o meu problema e eu não preciso aprender, eu não preciso ter medo de bater esse carro, assim, né? A analogia é mais ou menos essa. Então, o importante é que o gap dessa presença física que a gente colocou lá na pergunta, será que a avaliação remota perde um pouco? É importante diminuir esse gap da presença física com os atributos da ferramenta, né? Então, você pode dar o feedback aí numa modalidade que se compare com o presencial. Então, você torna mais próximo, você coloca elementos de voz, você coloca elementos de personalização que vão fazer o seu aluno entender que, apesar de você ter feito, ele não vai nem saber, mas apesar de você ter feito aquela correção de uma maneira mais massificada, você conseguiu chegar diretamente nele, né? Isso é bem interessante. Aqui só deixei para vocês lerem aí a citação enquanto eu explico, né? Então, uma intervenção, aqui eu estou falando mais do aluno, né? A parte mais vulnerável no sentido de é a parte que provavelmente está aprendendo, então naquela jornada acadêmica, ela vai incorrer em mais erros, e talvez na má prática aconteça até mesmo de maneira não intencional, não é deliberado. Muitas vezes o aluno ele vai plagiar porque ele não conhece a norma técnica, né? Ele não conhece ali a necessidade de um manual, ele desconhece a necessidade de seguir uma metodologia científica. Vários fatores, né? Ou então as pressões de tempo, de dinheiro, de entregas, né? Então a gente fala que é o mais suscetível, né? É o mais vulnerável nesse sentido. Paradoxalmente, é o elemento mais importante dessa corrente, né? No processo de avaliação remota e de feedback formativo. Então, cada vez mais a gente tem que incentivar e contar com o envolvimento ativo desses alunos, engajando de maneira prática, né? Dando a eles o controle do processo e dando parcelas de responsabilidade, né? Dividindo responsabilidade. A gente está falando aqui do papel mais agentivo aí do aluno. Aqui é só para explicar, né? A gente tem sempre os objetivos, né? Então, o professor, uma instituição, tem os objetivos estabelecidos de aprendizagem. E deve estar implicado aí nessa grande interação
algo cíclico, né? Um processo cíclico no qual os professores tornem visível e enfatizam inferências, né? Muitas vezes essas inferências podem estar e devem estar embasadas por dados, então a gente vai mostrar, vou mostrar para vocês algumas métricas ali que tem algumas ferramentas, né? Só um exemplo. E aí, analisando isso, os professores agem de acordo com aquelas informações. Então, esse processo se retroalimenta e é um ajuste fino constante. Será que essa atividade cumpriu os objetivos? Vamos ver, vamos analisar. Será que eu preciso refazer? Né? Então, é um ajuste fino ali para você chegar no na melhor forma de conduzir o processo, né? E ajustar também a sua parte da equação. Muitas vezes o problema não está na ponta final, não está no aluno, mas o problema está na atividade. Ela não funciona para essa modalidade, né? Então, sempre imbuído aí dessa mentalidade. Bom, 5 coisas que você deve saber sobre a avaliação remota com integridade. Então, projetar, entregar avaliações é algo muito importante do aprendizado, né? A gente já falou isso, em qualquer ambiente, especialmente online. A integridade acadêmica é uma questão chave para a avaliação precisa do conhecimento do aluno. Então, vamos falar aí sobre esses 5 elementos que permitem que a gente entregue com integridade a avaliação remota. Feedback, muito importante, mais importante do que nunca hoje, né? Então, face a face, o professor consegue observar quando o aluno não entendeu. Tem vários elementos não verbais ali que ajudam, né? E aí, no online, isso diminui dramaticamente. Então, a aprendizagem aí depende ainda mais desse ciclo de feedback aluno e professor. Então, projetar avaliações que sustentem a integridade, fornecendo versões do mesmo texto ali, definindo o limite de tempo claramente. Isso vai diminuir a possibilidade dos alunos começarem a, por exemplo, trocar trabalhos entre si, né? E outras formas aí que podem ocorrer quando o professor não está de olho, né? Então, a troca de trabalho, que antes, para colar na prova, né? Era uma coisa mais... Era um trabalho, talvez, de malabarismo, né? No presencial, né? Aquela coisa, né? Artifícios, eu sei, né? Todos aqui, talvez, podemos levantar a mão, né? Quem nunca levou um papelzinho enrolado, aquelas coisas, né? Mas brincadeiras à parte, hoje isso não acontece. Hoje é muito mais fácil. Me passa o trabalho aí, a prova, já fez a prova, me manda. Como que eu mitigo isso? Como que eu diminuo isso, né? Então a gente tem que pensar em formatos, pensar em ferramentas, né, de monitoramento. Existem também mais ferramentas aí que permitam a gente identificar quando o aluno não está sendo 100% honesto. Tipos variados de avaliação, como a gente falou lá no começo, né? Ao variar os formatos, os educadores têm uma visão mais ampla do pensamento, né? Na pirâmide lá né? A pirâmide do Bloom, quase me fugiu o nome, da taxonomia de Bloom. A gente tem lá os Higher Order Thinking Skills, ou pensamento de ordem superior, né? Que são aquelas atividades que estimulem mais o pensamento, não tarefas mecânicas, trabalhar com essa taxonomia aí para os educadores, acho que vocês estão bem familiarizados, né, com a taxonomia. Então, respostas curtas, respostas longas, múltipla escolha. Isso o EAD está fazendo muito bem, né? Teoria de análise de item também é uma coisa que dá para a gente fazer em provas de múltipla escolha, né? E a gente tem até ferramentas que ajudam nisso. Posso mostrar para vocês hoje, o César vai falar um pouquinho também. Esteja sempre ciente do que está acontecendo nas más condutas. Como eu falei, esse spinbot, o robô de paráfrase. Entenda o que é isso, com quem que eu estou competindo. Não só com a troca deliberada de trabalho entre alunos, mas o robô de paráfrase está lá, o aluno vai jogar o trabalho dele lá, o trabalho vai ser transformado, né? Ele pode comprar um trabalho, tá? Então tem várias coisas. Então, além do plágio aí, tem muitas coisas que a gente pode ter em mente aí e saber que acontecem. E aproveitando aí as ferramentas de integridade acadêmica, né, para verificar similaridade, para fazer uma correção mais acertada e mais uniforme, usando talvez rubricas. Tem bastante coisa interessante aí. Então, vamos lá agora, como podemos ver essas ferramentas na prática? Eu já vou passar a palavra para o César, né? Ele vai falar um pouquinho sobre essas iniciativas aí de uma forma mais concreta. A gente vai mostrar para vocês uma plataforma de meta-aprendizagem, ou seja, uma plataforma que propicia aprender sobre aprender, né? Quando a gente usa esse prefixo meta aí, né? Sobre o aprendizado, o aluno vai se conscientizar mais do processo. Feedback relevante e preciso para empoderar esses alunos, como que eu consigo fornecer, que ferramenta me propicia isso, eu vou mostrar uma, né?
e um revisor de versões para estimular a sua autonomia. Aqui eu estou me referindo aos alunos, né? Então, a autonomia dos alunos. Então, sem mais delongas, aí eu passo a palavra para o meu colega César. Bruno, boa tarde. Bom, já falei boa tarde, né? Boa tarde de novo a todos. Eu estava dando uma olhada aqui no chat, eu vi uns comentários muito interessantes. Foi a professora Giovana, se eu não me engano, que mencionou a questão do WhatsApp. O WhatsApp rolando solto. Acho que foi essa expressão que ela usou durante alguma prova, alguma atividade somativa. Bom, a gente fala disso depois, mas realmente os alunos costumam ser criativos, né, Bruno? E um último comentário antes de começar, eu achei interessante, Bruno, você ter mencionado o professor Marcelo Crocox e feito a devida atribuição de fonte, porque no nosso último webinar com ele, eu brinquei, falei, olha, professor, eu vou me apropriar de muitas ideias do senhor, mas eu sempre vou citar a fonte. Então, você fez isso por mim, eu fico com a consciência tranquila, tá bom? Mas, avançando aqui, bom, eu gostaria de começar aqui essa minha breve fala pegando um gancho do Bruno, né? O Bruno falou agora há pouco a respeito dos 3 papéis que são, né, que existem fundamentalmente quando a gente pensa no processo de avaliação remota: o papel da instituição, o papel do aluno e do papel do docente. E eu queria falar um pouco do papel do docente, esse papel tão central como foi mostrado aí pelo Bruno anteriormente, né? Eu coloquei para vocês um pequeno quadrinho. É claro que a gente consegue muito além disso, né? Mas o quadro, por si só, já traz alguns elementos interessantes, né? O processo de avaliação, de correção, ele leva tempo. O fator tempo sozinho já tem impactos muito grandes quando a gente pensa no processo de ensino-aprendizagem, né? Pensemos naquele professor, na sua primeira hora de correção, com, digamos, 10 atividades na mão. E esse mesmo docente, 3 horas depois, né, após ter corrigido 50 atividades, além do aspecto humano, né, a gente tem uma questão complicada né, de que se não tem uma certa uniformidade nessa correção. O professor vai estar cansado depois de 3 horas. Isso é muito normal. Isso pode ter impacto enorme na vida do aluno e no feedback que vai ser dado para o aluno também. Então, quando isso, enfim, já era uma questão bastante séria na pré-pandemia, quando ainda não se falava tanto, aí, como o Bruno disse, do ensino remoto, mas quando todo mundo foi para o online de vez, né, da pandemia para frente, isso ficou ainda mais premente, né? Professores cada vez com turmas maiores, mais atividades para corrigir, e a gente sabe que isso é um grande desafio. Então, minha ideia aqui é falar um pouquinho de como certos recursos tecnológicos podem apoiar o professor em 2 grandes frentes: no momento de elaboração de atividades e no momento do feedback. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês agora, tá? Eu vou pedir para o Bruno avançar só um pouquinho o slide para mostrar uma imagenzinha. Tem que avançar mais, porque esse slide tem animação. Eu fiz essa maldade com você, Bruno. Pronto, você tem que ir um por um. Aí, esse aí está ótimo. O Bruno mencionou algo importante a respeito da avaliação remota, que é a variedade de questões, né? É muito comum no ensino à distância, síncrono, assíncrono, quando a gente pensa nas atividades, a nossa velha conhecida múltipla escolha. É muito importante também do lado do professor conseguir transcender isso e utilizar recursos que permitam outros tipos de atividade que não só a múltipla escolha, né? Existe uma ferramenta da Turnitin que se chama Gradeful, que permite, por exemplo, esse tipo de trabalho, sair da múltipla escolha. O docente consegue trabalhar com a múltipla escolha, com respostas curtas, questões discursivas, e algo muito, muito interessante quando a gente pensa nas áreas de ciências: gráficos, diagramas, códigos de programação. Então, isso é algo que pode ajudar muito o professor no contexto atual, tá? Outro aspecto importante em relação à elaboração de atividades: o apoio da inteligência artificial. A inteligência artificial não deve substituir o professor, mas ela pode ajudar muito, muito, muito. Essa mesma ferramenta, por exemplo, ela ajuda o professor ao agrupar respostas semelhantes. Então, o professor, quando recebe aquela quantidade enorme de tarefas, consegue já pular um passo manual muito demorado, que é o de juntar respostas. Ao receber isso agrupado, e a inteligência artificial que agrupa, o docente basicamente tem que se preocupar em validar o que foi agrupado pela inteligência artificial e dar os seus feedbacks, o que é algo que poupa muito tempo e desgaste, né? E algo também muito importante com relação à avaliação remota: a criação de rubricas
de itens de rubrica, na verdade, né? E correções retroativas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Pensem naquele docente que corrigiu uma série de atividades, digamos, 80 atividades. E, ao término dessa correção, desse lote de atividades, ele se dá conta de que apenou em excesso o aluno. Talvez ele tenha descontado meio ponto por algum erro, alguma falta, e 0,25 teria sido bastante. Ter de corrigir 80 atividades de novo, só para fazer esse ajuste de 0,25, seria um trabalho brutal, né? E hoje em dia existem recursos que permitem essa correção retroativa com um clique. O professor muda de ideia e consegue recorrigir tudo sem ter de voltar a uma pilha de trabalhos e, enfim, aquele desgaste enorme que a gente sabe que acontece, né? Então, se a gente avançar um pouquinho mais, e Bruno, se quiser, já pode ir para o outro slide, falando agora da frente do feedback, né? É muito importante que essas ferramentas sejam capazes de, como o Bruno falou, bridge the gap entre aluno e professor, né? A comunicação tem que ser muito fluida e muito, muito rápida. E existem ferramentas que proporcionam esse tipo de comunicação entre aluno. Essa ferramenta, por acaso, da Turnitin se chama Feedback Studio, e o nome já diz muito dela, né? Ela permite uma série de coisas, entre outras, um feedback muito preciso. Como você consegue, por exemplo, dar um feedback para o aluno usando um recurso como esses? Por meio de anotações sobre o texto. Então, você recebe aquela tarefa do aluno e coloca um comentário exatamente sobre aquela parte que merece um comentário. Comentários de voz, o professor consegue gravar os seus comentários e pontos de melhoria e mandar para o aluno, né, algo extremamente personalizado, e isso, sem dúvida, poupa muito tempo de escrita, né, se é um comentário mais longo, talvez seja muito mais prático gravar, e algo muito, muito legal também, são os bancos de comentários pré-gravados. A gente sabe que os erros e acertos e faltas, eles costumam se repetir em certas atividades, a repetição é muito constante. Se você já tiver comentários pré-estabelecidos que podem ser reutilizados, quanto tempo isso não vai poupar do docente? E quão consistente não vai ser esse feedback para um grupo de alunos, né? E um aspecto que eu queria mencionar, esse é um atributo dessa ferramenta, mas que eu diria que quando a gente pensa em avaliação formativa, em feedback, ao extremo, existem poucas coisas tão interessantes. É uma funcionalidade que se chama Draft Coach. Bruno, se você puder dar um cliquezinho. Pronto, aí está. O Bruno vai mostrar isso para vocês na prática, tá? Daqui a pouquinho. Mas o Draft Coach basicamente permite que o aluno, por si só, revise suas próprias produções, por exemplo, para procurar singularidade, ver se houve uma citação feita de forma indevida, se a paráfrase está em ordem, antes mesmo de enviar. E, bom, consequências claras disso. O aluno aprendendo por conta própria, né? E o aluno tendo acesso, muitas vezes, a fontes, em grande maioria dessas fontes fidedignas, fontes de conhecimento. O aluno consegue estudar antes de enviar um trabalho para o docente. Então, a gente está falando de algo que é bom para os dois lados. O docente que vai receber algo já previamente revisado e o aluno que vai aprender nesse processo, tá? Então, por enquanto, eu vou me calar. Devolvo agora a palavra para o Bruno, que vai mostrar para vocês alguns desses recursos tecnológicos de apoio na prática. Legal, César, muito legal. Então, eu acho que vocês vão gostar bastante de saber que essas ferramentas já existem, né? Então, a gente vai dar agora um pouco de formato para elas. Eu vou mostrar 3 exemplos muito rápidos, tá? Para vocês. A ferramenta, obviamente, ela faz muito mais, né? Eu vou focar só nesse aspecto aí de avaliação remota. Então, vamos supor, essa é uma avaliação feita no formato remoto. Como a gente consegue trazer o papel para cá? A gente tem simplesmente uma estrutura, um layout de uma prova. Ela é uma prova até multidisciplinar, que a gente pegou aqui, colocou uma questão de matemática, né, uma questão de geografia, uma questão de química. Essa correção, ela vai poder ser feita de uma maneira muito compartilhada, porque quando você está numa plataforma, você pode ter vários professores corrigindo a mesma atividade, ou seja, essa aqui de geografia, por exemplo, ou corrigindo concomitantemente as suas áreas de expertise, né? Então, aí chegam os meus envios aqui, os alunos, eles mandam as provas, então é como se fosse uma emulação aí do processo
físico, né? De novo, diminuindo o gap aí, como o César falou, diminuindo esse abismo que ficou. Os alunos fazem as entregas, a gente compila isso num grande PDF. Esse PDF, ele vai ser submetido, né, direto, eu vou voltar uma tela aqui, você vai mandar um arquivo para cá, ele vai pegar todos esses arquivos e vai discriminar o que é a prova da Hilda, o que é a prova do Jean, o que é a prova da Gabriela, o que é a prova do Charles, e etc. Assim por diante, ele vai te ajudar e você só vai fazendo alguns ajustes, tá? Então a inteligência artificial ela vai fazer o trabalho braçal para você, né? Se vocês preferirem, ela vai compilar, ela vai juntar, ela vai agrupar. E aí eu vou dar nota, então eu vou fazer uma correção aqui, por exemplo, da questão de integral. E aí vocês vão ver um pouco mais dos itens de rubrica que o César falou, né? De coisas que a gente pode ir agregando. Vamos corrigir agora todos os envios. A gente vai fazer correção individual. Logo de cara, eu posso ver que tenho ferramentas já tradicionais de comentários. Vamos supor, esse meu aluno aqui está com a resposta correta, né? Vamos supor que eu quero fazer um comentário em texto, né? E eu quero escrever aqui, parabéns, como eu faria numa folha de papel, sei lá, né? Eu posso deixar esse comentário, eu posso fazer uma escrita livre aqui, né? Posso fazer o que eu preferir, da forma que eu preferir. Mas isso são coisas que a gente vai encontrar aí ao longo de várias ferramentas, não é algo muito diferente. Agora, o que é bem legal é a parte das rubricas. Então, aqui a gente vai estabelecer como que a gente vai dar nota. Nesse caso, como é matemática, eu vou descontar ponto de quem não acertou. Aqui, esse aluno, eu não sei quem é, uma outra coisa legal, ele foca na questão. Então, se eu subir um pouquinho aqui, obviamente, eu vou descobrir que é a da Hilda, mas eu não tenho isso aqui de cara. Eu estou fazendo a correção da atividade, de uma forma parcimoniosa, até ficar mais justo e equânime. Outra coisa é que eu estou fazendo uma correção horizontal. Eu não estou fazendo uma correção vertical, que seria, corrijo a prova da Hilda, questão 1, questão 2, questão 3. Eu estou fazendo uma correção de todas as respostas dessa mesma atividade de uma vez, tá? Então, eu vou aqui marcar o conceito como correto e vou para a próxima. Isso tudo eu posso fazer por atalhos de teclado também. Eu estou fazendo aqui pelo mouse porque é a primeira correção que eu faço. Essa segunda pessoa aqui me mandou uma folha em branco. Então, obviamente, eu vou adicionar um novo item aqui e eu vou descontar 3 pontos dessa pessoa, porque ela não escreveu nada, e eu vou colocar que está errado. Mas isso aqui não agrega, isso aqui só facilita a minha vida no sentido de ter que escrever ou não. Eu vou marcar aqui e eu vou colocar um comentário. Verifique a bibliografia da ementa do curso. E eu posso colocar um site aqui também, em www.matematica.org, sei lá. Tá? Eu posso usar esse comentário e partir para a próxima. Esse cara aqui, ele deu uma resposta que tecnicamente também está errada. Eu já criei o item e eu vou aplicar o mesmo comentário. Eu não preciso aplicar outro. E eu posso colocar, adicionar aqui. Eu vou crescendo. Da próxima vez, não coloque interrogação. Não sei, não é algo que você colocaria, isso aqui não agrega em nada. Mas você pode fazer comentários particulares para cada pessoa, para cada aluno. E esses comentários que você fizer ficarão gravados aqui para você poder usar. Ó, outra pessoa colocou interrogação e está errado. Eu vou no atalho do teclado 2. Opa, aqui foi no lugar errado. Eu vou aqui no 2, aqui em cima, e eu coloco o mesmo comentário e eu sigo adiante. Então, eu posso fazer essa construção de forma tranquila. Como o César falou, aqui, por exemplo, eu vou descontar 1,5 ponto, porque esse cara aqui esqueceu o meio da integral. Eu vou colocar uma explicação aqui, esqueceu o meio, certo? E aí eu marco aqui, eu posso colocar comentários aqui, verificar a bibliografia e tal, partir para a próxima. Estou vendo que o erro aqui foi o mesmo. O que eu poderia fazer nesse caso? Mesma coisa. Mas vamos supor que eu voltei atrás, falei, nossa, eu peguei pesado demais com esse cara. 1,5 ponto é muita coisa, vou descontar 1 ponto. Isso vai refletir em todas as correções que eu já fiz. Então, eu não vou precisar voltar na prova anterior, né, para reajustar isso. E assim eu vou fazendo, tá? Então, eu vou interromper essa correção para mostrar uma outra coisa legal para vocês aqui. Já deu para pegar a ideia. Aí fica tudo salvo, né? Obviamente que eu já corrigi o meu progresso. Eu vou para essa de álgebra aqui. Eu fiz um agrupamento, na verdade, eu defini
inteligência artificial, me ajude a agrupar as respostas dessa questão que vão estar nesse quadradinho. A inteligência artificial foi lá e decifrou os rabiscos aí dos meus alunos, as escritas manuais. Ele falou, ó, esse grupinho aqui, com 13 respostas, colocou 20. Que x é 50 menos x, 30, né? Resposta certa, certo? Esse aqui colocou 80. Putz, inverteu o sinal. É isso? Não, não. Na verdade, essa aqui é a certa, tá, gente? Não, a 80 é a certa, certo? Tem professor de matemática aí? Acho que é 80. Então, esse aqui tá errado. Esse aqui tá certo, né? Depois vocês me corrijam aí no chat, eu vou lembrar, porque eu tô ruim de conta hoje. Aí, não é à toa que eu sou das letras, né? E aqui, por exemplo, 2, né? E eu vou agora dar as notas. Então, eu vou pegar todo o grupo que respondeu aí errado, né? Eu estou presumindo, eu vou criar uma rubrica, eu vou descontar aqui os 3 pontos, e eu vou colocar aqui, errado, né? E já vou dar nota para todos esses caras de uma vez. Agora eu vou corrigir o grupo certo, vou dar nota. E agora eu vou corrigir os que não se encaixaram. Esse aqui eu posso considerar que está errado, porque é um grupo em branco. E pronto, terminei a minha correção, né? Aí, é óbvio, eu posso criar muitos outros grupos de rubrica. Tá? E aí, feito isso, como eu falei, eu posso analisar o resultado, o impacto que essa questão teve na minha parte de estatísticas. Eu posso ver daquela prova como as questões foram ranqueadas, a mediana aí de acertos, né, de cada uma. Então, aqui 68%. Essa de integral foi a mais difícil, ó, da prova, 49% de acertos. Vamos dar uma olhada nela? Vamos. E aí eu posso ver, de acordo com os meus itens de rubrica, quem que esqueceu o meio, quantos por cento de alunos esqueceram o meio, quantos esqueceram a constante, quantos erraram. Eu posso falar com esses caras da constante, ó. Eu posso ver aqui quem que errou, né? Então, tem aí uma análise pormenorizada que permite que eu personalize esse processo de devolutiva, né? Óbvio que tem muito mais coisa por conta do tempo, né? A gente quer deixar um espacinho para perguntas e a gente ainda tem que fazer uma conclusão. Então, a gente vai respeitar bastante o tempo aí. Então, vou para a próxima, só para mostrar para vocês como dá para fazer muita coisa. No Feedback Studio, só ilustrando o que o César já falou muito bem. Só me confirmem se vocês estão vendo minha janela, César, porque às vezes eu compartilho essa janela, ele abre uma outra e não aparece. Você poderia dar Sim, um... sim, Sim, Bruno. obrigado, César. Imagina. Então, só para mostrar aqui, as notas adesivas, né? Então, eu posso estabelecer um conjunto aqui de notas adesivas para avaliar, né, o trabalho do meu aluno. Aqui, por exemplo, de integridade, que eu posso associar a verificação de similaridade, que está aqui, esses 44%, né, com comentários. Então, por exemplo, eu posso pegar uma paráfrase que foi mal feita, por exemplo, que o meu aluno teria que melhorar, e eu posso colocar aqui, ó, paráfrase de frases semelhantes, argumento deficiente. Eu posso detalhar essas notas adesivas e realmente é tão simples quanto pegar a notinha aqui, arrastar e colar. Óbvio que eu posso fazer também comentários de texto, né, de escrita aqui, posso escrever e também posso fazer os comentários, como o César falou, por voz, gravando aqui. Aí fica muito mais pessoal, é muito prático. A professora que mencionou o WhatsApp, isso é a linguagem do WhatsApp, né? Você gravar um comentário de voz. Então, você vai ler o texto do aluno e dar um parecer por voz, como se você estivesse ali na frente, né? E o aluno vai poder olhar o que você está falando. Tudo isso é para ele receber esse feedback por voz ou por texto, para uma coisa mais neutra, no sentido de tom, né? Não vai pegar a sua voz. Na voz você pode falar: olha, parabéns, mandou muito bem. Você pode dar esse aspecto pessoal, né? Nossa, seu texto está maravilhoso, estou emocionado, né? Fica bem legal. Ou então, por texto também, você usa os recursos que você quiser. E aí, nem vou me atrever a explicar em detalhes, mas você tem como avaliar também e dar uma nota de uma forma mais padronizada por rubricas, né? Então, você tem aqui como estabelecer rubricas. Nessa plataforma, a gente permite compartilhamento de rubricas. Então, essa rubrica aqui eu conseguiria eventualmente salvar, né, baixar essa rubrica, compartilhar com colegas. Eu tenho uma biblioteca de rubricas que eu posso usar. Então, aqui eu estou com rubrica de português, né, mas eu posso usar uma rubrica em inglês, se for o caso. E aí eu faço a correção com base nas rubricas.
E esse sistema, automaticamente, ele aplica a nota, ele faz um percentual aqui, né? Faz um proporcional e me dá a nota de acordo com as rubricas, com a avaliação que eu fiz. Aqui você tem os níveis dos critérios de cada rubrica, tal. Então, é bem amplo e se aproxima muito. Eu acho que ele até expande coisas que o olho humano não conseguiria pegar, né? Então, você consegue fazer uma coisa muito mais abrangente do que você teria tempo de fazer numa experiência presencial. E aí, só para finalizar, eu quero deixar espaço para a gente concluir, o Draft Coach, né? Que é uma ferramenta de técnico mesmo, de ensaio, e aí é a autonomia do aluno, reforçando que o aluno vai ter acesso no ambiente dele, aqui eu estou dentro do Google Docs, ele vai poder verificar os documentos, tá? A similaridade do documento, e também, né, aqui do jeito que ele faria no software de verificação da Turnitin, e também a parte de citações, então a parte de citar a citação, por exemplo, com referência ou sem referência. Aqui eu tenho, por exemplo, um Marx 97, página 2, que não está aparecendo na minha seção de bibliografia. Em contrapartida, eu tenho várias citações aqui, várias referências bibliográficas que não aparecem em citações no meu texto. Tá? Então, o aluno pode controlar esse aspecto, tanto de similaridade, quanto o aspecto mais formal aí do texto. Tá? Passei muito rápido, só para dar esse gostinho aí, para vocês verem como as ferramentas estão caminhando aí em direção a atender essas esferas, né, esses atores, o professor, mas a instituição implementa essas soluções e o aluno se envolve, a gente pega na base mesmo. Vou passar de novo para o César aí para a gente concluir, né, César? E a gente abrir um espacinho para perguntas. Eu vou entrar aqui um minutinho bem rápido, porque eu estou preocupado com o tempo. Eu adoraria falar para a nossa plateia a respeito de alguns dados estatísticos muito legais, tá? Mas eu prefiro para as perguntas e respostas, e isso aqui eu deixo para quem tiver interesse, tá? Em conhecer um pouco mais de dados estatísticos do uso dessas tecnologias. Eu, com muito prazer, envio para vocês por e-mail, tá bom? Mas eu encerraria aqui, se Bruno e Camila estiverem de acordo, para que a gente abra para perguntas e respostas. Ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo. Concordo. Vamos lá. Obrigada, Bruno. Obrigada, César, pela excelente apresentação, por compartilharem tantas coisas que podem ajudar e apoiar os docentes e as instituições. Então, eu vou abrir aqui agora para as perguntas. Nós recebemos uma série de dúvidas e de questionamentos e de comentários. Então, um deles, eu não consigo identificar o nome porque está pelo e-mail, mas uma pessoa pergunta: o Gradescope é um programa gratuito? E sobre as ferramentas como um todo, pergunta: posso incluí-las no Google Classroom? César, pode ir lá que eu... Vamos lá. Eu vou então, tá? Vamos nessa. Então, respondendo a respeito do Gradescope, tá? É uma ferramenta que quando a gente pensa no uso institucional, é uma ferramenta que tem um valor, sim, ela é comercializada, mas para aqueles que têm interesse em experimentar ferramentas, se vocês entrarem no site do Gradescope, que é gradescope.com, existe uma licença freemium, que é uma licença que dá acesso a alguns recursos, não todos, mas já dá para vocês entenderem um pouco como funciona. E eu os encorajo a fazê-lo, porque é muito, muito legal, tá bom? Pronto. Temos aqui uma outra pergunta do Luiz Franceschini Júnior, e ele pergunta: o feedback formativo via assíncrona é muito complicado. Como resolver a falta de participação dos mesmos? Então, realmente, né, quando a gente fala, eu entendi aí, né, não sei se todo mundo está familiarizado, né, o assíncrono que ele está falando é quando a gente não tem uma sala de aula ao mesmo tempo, ou seja, todo mundo participando ali de uma aula e na atividade também. O que o professor pode fazer para controlar isso nas ferramentas que eu mostrei, em ambas, por exemplo, teria como você fazer esse controle estabelecendo prazos bastante claros e específicos ali para cada uma dessas tarefas. E o feedback, ele pode chegar também anteriormente ao fechamento da tarefa. A gente tem algumas modalidades que a gente consegue passar um feedback anterior, até mesmo autônomo, né? Por exemplo, na verificação de similaridade, dependendo da configuração que você fizer na tarefa, o aluno vai receber um retorno, né, uma avaliação ali do que ele fez
antes da tarefa ser finalizada para que ele possa implementar as modificações necessárias. Outras modalidades permitem, por exemplo, correção instantânea, independentemente do professor, principalmente para questões objetivas. O professor cria a tarefa direto na Gradescope, que é o exemplo que eu estou dando agora, e a correção é feita automaticamente para questões de resposta curta, de múltipla escolha, ou de múltipla seleção também, né? De checagem de itens. Então, existem algumas formas de driblar, mas eu concordo que é muito mais difícil, não é um pouco, é muito mais difícil do que uma tarefa síncrona, quando está todo mundo no mesmo lugar, na mesma hora, fazendo uma prova, por exemplo. Uma outra pergunta que a gente recebeu foi do Luciano Costa, e ele fala o seguinte: quando eu avalio um trabalho e depois começo a ler outro bem depois, ele me parece com aquele anterior. Tem alguma forma de comparar os trabalhos já avaliados? Tem sim, professor. Na ferramenta Feedback Studio que eu mostrei, você tem uma configuração de tarefa, vai depender um pouquinho de algumas configurações, né? Mas numa determinada configuração que você envia os trabalhos para um repositório, você consegue fazer comparação entre os documentos. Ou seja, então, numa mesma tarefa, pressupondo essa configuração, você consegue identificar o conluio, né, dos trabalhos entre si, ou com trabalhos anteriores também. Numa mesma tarefa, você consegue isso com algumas configurações específicas. Uma outra pergunta que a gente recebeu da Anabela Barbosa: como fazer um feedback mais completo utilizando rúbricas com turmas grandes? A questão das rúbricas, assim, honestamente, Anabela, algumas vezes que eu falo em rúbrica, eu precisaria de algumas horas para falar de rúbricas, né? Ou rubricas, como a gente costuma falar, que as rubricas realmente dão muito, muito pano para manga, assim, no sentido de elas serem muito abrangentes, mas elas pressuporem um detalhamento muito grande, né? Com turmas grandes, a gente está falando um pouquinho de diferenciação. Quando eu falo de turma grande, hoje as turmas são gigantescas, né? A gente fala de diferenciação, que são os níveis, né, diferentes ali, então uma disparidade de estágios ali. Como que a gente consegue fazer? Com estágios, com critérios bem discriminados e com bastantes ali níveis, ou seja, naqueles critérios que eu mostrei, por exemplo, você tem lá domínio, por exemplo, domínio do tema, e você tem pelo menos 5 formas de avaliar, né? Então você vai falar assim, olha, o domínio é insatisfatório. O que significa esse domínio insatisfatório? O aluno não consegue conectar as ideias, etc, etc. E você tem pelo menos 5, quanto mais graus, acho que a palavra que eu estava procurando era grau, né? Então, quanto mais graus ou degraus você tiver dentro dos critérios de rubrica, melhor você consegue atender essa questão da diferenciação aí, ou da disparidade, né, de níveis de domínio de um conteúdo nas turmas. Mas isso a gente está numa situação limite. Eu acho que conforme você vai fazendo mais checagens paulatinas, você consegue diminuir esse abismo tão grande entre os alunos. É só um palpite, mas eu acredito que com essa prática mais constante de atividades de checagem, você consiga diminuir um pouco. Obrigada, Bruno. Obrigada, César. A gente já tivemos aí uma série de perguntas e comentários, mas a gente está no limite do nosso tempo. Então, eu queria agradecê-los e pedir, por favor, se vocês tiverem algumas considerações finais, para vocês fazerem para os nossos participantes de hoje. César, por favor. Então, tá bom. Obrigado. Eu queria só agradecer, na verdade, tá? Agradecer a todos. A equipe da Turnitin, aos presentes, tá? Um prazer estar aqui. E deixei meu e-mail de contato aqui para quem tiver dúvida, que tiver mais interesse em conhecer um pouco das ferramentas do Turnitin, escrevam-me à vontade, tá? Obrigado por terem comparecido. Bruno? Da minha parte, só queria agradecer demais pela participação, pelas perguntas e por terem estado aqui com a gente. Foi muito legal, gostei muito e nos encontramos numa próxima ocasião aí. Agradeço aos colegas também por terem participado no chat. Obrigado, Camila, Léo, Steph, André, Cata. Muitas graças. Obrigado, gente. Quero agradecer a presença de todos aqui hoje. Estou deixando aqui os nossos contatos, tanirimbrasil@tanirim.com, e o nosso website também, tanirim.com/pt, onde vocês podem acessar e conhecer um pouco mais sobre todos esses recursos que o Bruno e o César compartilharam conosco hoje.
E quero lembrar a todos que de 24 a 48 horas vocês vão receber no e-mail cadastrado um link para a gravação desse webinar e um link para gerar o comprovante de participação. Obrigada a todos e boa tarde.